Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é Pai Hélio, mais uma vez, chamando vocês para mais um aprendizado, né? Ainda continuando dentro da Jurema Sagrada. Salve a Jurema, salve a cidade da Jurema, salve a Casa, Iandra, Miami, Copeci, salve as 7 cidades da Jurema, salve todas as aldeias, todos os reinados da Jurema Sagrada, Saravá Mestre, Saravá Caboclo, salve a força da Jurema Sagrada. Gente, bom, como vai vocês? Espero que vocês vão bem, espero que vocês tenham paz, tranquilidade aí nesses dias atuais e que estamos enfrentando em nossas vidas aqui dentro do Brasil. Mas vamos para mais um aprendizado, né? Hoje, gente, eu venho falar desse grande mestre chamado Preto José Pilintra. Bom, não é fácil, gente, falar desse grande mestre. Não é fácil mesmo. É muito difícil. Muitas informações variam, né, de pessoas para pessoas, de entendimento, né, alguns padrinhos, né, de outros pais, né, eles entendem de uma forma, compreendem o caminho de Zé Pilintra de uma forma diferente da de outra pessoa, de outro pai. Mas no meu entendimento, nenhum desses fatos, né, sobre esse espírito que as pessoas trazem, que os pais ou mães trazem, está errado. Nós devemos respeitar os outros, as suas vivências, né, que passaram, seus entendimentos, seus conhecimentos dos pais, das pessoas que passaram para os outros. Então, respeito. Eu não estou aqui como o sabedor de tudo, o conhecedor de tudo. O que eu vou falar que seja o correto e os outros estão errados. Não é isso. Eu trago também a minha vivência dentro da Jurema Sagrada, né, do que eu entendo. Bom, vamos lá. Preto Zé Pilintra. Como eu disse, cada um vai explicar de uma forma diferente do outro, né? Eu acho que se ajuntar tudo, a gente tem um amplo conhecimento, e isso é bom para quem quer aprender. Bom, alguns entendem que Zé Pilintra é juremeiro, outros entendem que Zé Pilintra é malandro, é Exu, né? E entendendo um pouco essa história para poder a gente entender esse espírito, como deixou de ser. Bom, nós vamos começar a falar de Maria do Acais. Essa grande mulher, essa grande juremeira que existiu nas nossas vidas aqui dentro do Brasil.
Bom, antes de tudo, dentro da Jurema, só se consagrava caboclo. Não tinha essa coisa de mestre, né? Só se consagrava caboclos. A Jurema de caboclo. Não tinha mestria. Um belo dia, Maria da Cá estava no seu recinto, no seu terreiro, vamos dizer assim, né? Fazendo consagrações de caboclo. E aí lá tinha um médium chamado José Gomes da Silva. Esse médium estava lá, quando, vendo Maria do Acais, né? Consagrando os caboclos. De repente, ele começou a passar mal. E aí um espírito chamado Preto Zé Pilintra o pegou. Como todos nós sabemos que seu José Pilintra é um nego ousado, né? Todo mundo sabe que ele é um nego ousado, nego que na sua época brigava muito, né? Ele era desaforado, então ele bebia muito, todo mundo sabe disso, né? Bom, quando ele pegou esse médium chamado José Gomes da Silva, ele pediu para Maria do Acais o consagrar. Então, foi conversado com ele que não podia, que só consagrava caboclo. Maria do Acais pegou e consagrou o Preto Zé Pilintra, né? Espera aí um momento só, coisa aqui, gente. Estão ligando aqui para mim. Consagrou Preto José Pilintra em cima de José Gomes da Silva. A ciência é ele. Então a importância de José Preto Zé Pilintra em nossas vidas é muito grande, no culto da Jurema, nosso padrinho, né? É José, né? Que traz a proteção à Jurema Sagrada. Então a importância é muito grande desse mestre em nossas vidas. Então, todo mestre, para ser consagrado, ele tem que ter história, né, onde ele nasceu, onde ele morreu, o que ele fazia. Sempre é assim, gente, sempre assim. Então a pessoa não é só dar o espírito, né, ele tem que contar a sua história. E ele conta a sua história através dos cantos, dos lírios, né? Ele conta de quando ele passou, e assim vem sucessivamente. Bom, então o Preto Zé Pilintra foi consagrado para Maria do Acais. Então vamos lá. Antes, vamos botar lá atrás. Antes existia um português chamado deixa eu me lembrar o nome aqui, gente. O português era chamado de José Pilintra, isso mesmo. O português chamado José Pilintra com PH. Ele se casou com uma bugra chamada Maria de Santana. E com ela, ele teve alguns filhos. Teve, se eu não me engano, uma mulher
é uma mulher, e 3 filhos, macho, né? Isso. Que um era Antônio Pilintra, o outro era Francisco Santana, e o mais novo, José de Aguiar. O nome da mulher, da menina eu não vou dizer. Tá ok, gente? Eu não vou dizer. Bom, José Gomes da Silva, que é que foi consagrado pelo Preto Zé Pilintra em Pernambuco, né, que esse José Pilintra de Pernambuco, esse aí é quando a gente que fala da linha do trem, né? Quando a gente canta aquela música da linha do trem, que fala sobre o trem, aquela coisa toda. Tem outro também, José Pilintra, né, em Pernambuco, que veio, que pegou um médium chamado José de Aguiar dos Santos, dos Anjos, né? Como tem algumas pessoas aí que recebem Zé Pilintra e fala José dos Anjos, que o Preto Zé Pilintra também pegou esse médium, né? Também em Pernambuco, que foi esse daí que foi para a Bahia. Bom, e também tem outro no Rio Grande do Norte chamado José Francisco, que Preto Zé Pilintra também baixou, que também relata nos cantos deles falado que foi apelidado de Zé Pilintra, lá pelo Rio Grande do Norte. Então, esses 3 médios, que muita gente fala, muitos juremeiros falam que hoje em dia Zé Pilintra não desce mais, né? Mas eu entendo assim, que seus médios, o qual ele pegou, hoje vem relatando essa passagem do Zé Pilintra, que cantam falando do nome de Zé Pilintra e se chama Zé Pilintra. Você pode ver que cantos que eles fazem, os lírios, que retratam o nome dele, médio, e do próprio Zé Pilintra. Vocês podem ver em vários cantos. Então, hoje esses primeiros médios que José Pilintra, Preto Zé Pilintra pegou, eles vêm cantando, relatando o nome de José Pilintra. Outros mestres de Jurema, outros padrinhos e madrinhas, fala que José Pilintra não desce mais e que um dos seus irmãos, né, que é o seu Zé Pilintra, o seu Zé Pilintra hoje tem as mensagens que foi deixado pelo Zé Pilintra, Preto Zé Pilintra, para falar em nome dele. Então, outros pais e mães retratam sobre isso, né? Que seu Zé Pilintra não vem mais e que ele deixou na mão do seu irmão, seu Zé Pilintra, que também eles falam que ele tem outro irmão chamado Cego Velho da Boca Serena, né? Cego Velho da Boca Serena e uma irmã. Então, gente, uns falam sobre isso e outros entendem sobre dessa forma que eu estou falando. O qual está certo? Para mim, todos estão certos. Eu não estou aqui, como já disse, para
falar quem está errado, quem deixou de estar errado. Então, como eu disse no começo, não é fácil falar de José Pilintra, que cada um compreende da forma que entende. Então, estou apresentando duas formas, né? Sobre essa coisa, se o José Pilintra desce e não desce. Tem uns que acreditam que não vem mais, outros acreditam que vem sim. Então, estou explicando essas duas formas. Voltando ao Zé Pilintra, que é um sobrinho de José Gomes da Silva, né? Que se chama José de Aguiar do Santo dos Anjos, que foi para a Bahia. Chegando lá, aconteceu um caso no porto, né? Que Preto Zé Pilintra pegou. E lá tinha uma mulher que estava grávida e que estava passando mal, com medo de perder seu filho. E ele pediu para que benzesse a barriga da mulher. E lá ele benzeu, né, rezou a barriga da mulher e falou que tudo ia dar certo e que essa criança ia receber seu nome, Zé Pilintra. E aí, essa mulher foi para o Rio de Janeiro, para Lapa, e lá onde nasceu essa criança chamada Zé Pilintra. Então, essa criança foi criado lá na malandragem do Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Começou a vestir também de branco, né? Todo caracterizado de branco, chapeuzinho e tudo. Esse Zé Pilintra, ele não recebeu a consagração dentro da Jurema e nem do seu preto Zé Pilintra. Mas ele deu o nome a essa criança na barriga da mãe que fosse chamado pelo nome dele. Então, esse Zé Pilintra não é o juremeiro. Esse Zé Pilintra é um malandro de grandes forças, de grande valia, que comanda a linha de malandragem. Está entendendo, gente? Essa é a história por qual eu trago. Então, esse Zé Pilintra, que é o malandro da Lapa, né, e tudo mais, ele é tem grandes forças, tem grande valia dentro da linha de malandragem, comanda toda a malandragem. Ok? Esse Zé Pilintra. Todo mundo sabe que também houve várias coisas no caminho do Zé Pilintra. E vamos entender, boemia de malandragem é diferente uma coisa com a outra. Eu não consigo entender a mesma forma. Então, quem é boêmio é uma situação, é pessoas que trabalham e que gostam de trabalhar. Malandragem, malandro não, malandro vive ali, não gosta de trabalhar, aquela coisa toda. Então, é diferente. Então, porque muitas pessoas falam, o Zé Pilintra malandro, ele é boêmio. Não, ele não é, ele é malandro. Boêmio é o mestre. Tá entendendo, gente? É o mestre. Então, Preto Zé Pilintra, a história dele é muito complicada. Demais mesmo, demais. Passou também, Maria Luziária passou no caminho dele, foi uma mulher que ele se apaixonou, que ele morreu por paixão por Maria Luziária, ele era muito louco por ela mesmo, cego mesmo, apaixonado por Maria Luziária. Eles tiveram uma historinha ali, mas o grande amor de Maria Luziária não era seu preto Zé Pilintra, não era. Ela tinha outro amor, isso é uma outra história
que eu vou falar sobre Maria Luziária, essa grande mestra, né, que existe. Então, Zé Pilintra, uns falam que ele é do século XV, XVIII, por aí. Outros falam que ele chegou a alcançar até em 1821 para 1918. Então, assim, há um contraste aí no entendimento de cada um, né? Então, estou trazendo fatos a você para que você possa entender, né? Isso vai depender muito do preto Zé Pinto que está descendo no médio. Qual era aquele médio que está vindo trazendo o nome do preto Zé Pilintra? Então, a gente tem que entender isso, né? Que as pessoas acham que é o próprio preto Zé Pilintra. Eu não entendo assim, mas tem uns que entendem assim e eu respeito. Também não estou aqui para dizer se eu estou certo, absolutamente certo naquilo que eu falo, porque é muito difícil falar de Zé Pilintra, desse homem. Então, as histórias que contam que ele tem a irmã dele, que essa irmã dele nunca se viu falar no nome dela, e aqueles que sabem não fala. Eu sei também o nome dela. Então, gente, ele foi o primeiro espírito a ser consagrado dentro da mestria. Ele que é o guardião da Jurema, né? Então, Zé Pilintra, ele tanto trabalha pelos dois lados, mas o Zé Pilintra da Jurema, ele gosta de trabalhar só mais do outro lado. Então, ele tem forças para os dois lados, como muitos mestres têm. É um homem de várias ciências, é um homem que, dependendo da forma que ele vem, de quem, né, quem é ele, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, gente? Então, que traz o nome de Zé Pilintra, ele vai trabalhar de uma forma ou de outra. Então, isso que a gente tem que entender, que muita gente se confunde, né, na história de preto Zé Pilintra. Muita gente se confunde mesmo, eu já me confundi muito, e às vezes me pego confundindo, tem que ver quem é o preto Zé Pilintra que está na Terra, quem é ele, né? Então, no Rio Grande do Norte tem um, em Pernambuco, falou-se de dois, e assim vai, entendeu? Então, essa é um pouco a história de José, preto Zé Pilintra, que eu entendo. Caravaggio José Pilintra, preto Zé Pilintra. Viva Deus do mundo, viva Deus! Viva Deus do mundo, salve Zé! Viva Deus do mundo, viva Deus! Viva Deus do mundo, salve Zé! Viva Deus do mundo, viva Deus! Viva Deus do mundo, salve Zé! Viva Deus do mundo, viva Deus! Viva Deus do mundo, salve Zé! Saravá, seu José Pilintra! Salva a força de nego velho! Salva a força! Tem um ponto que fala assim: pendurado na boca, seu charutão, chapéu de couro, bengala na mão. Quem nunca viu, venha ver, seu Zé Pilintra, o mestre mandigueiro do sertão. Tem muita coisa, né? José Pilintra. Então, preto Zé Pilintra não é fácil. A gente, todo pai, toda mãe tem que entender ele para que possa consagrar ele nos seus filhos, ver quem ele é de verdade
que é um dos grandes mistérios que as pessoas têm, né? Esse impasses aí de seu Preto Zé Preto. Então, gente, eu espero que você possa ter entendido um pouco. Espero que vocês passem um final de semana bem, estejam bem, que o próprio Zé Pelinta possa abençoar vocês, trazer muita força, energia à voz de vocês. Viu? Axé.